Faz muito tempo que não vê, tá muita saudade, né? Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série. Estamos dando continuidade à nossa série, né? E hoje é o terceiro sermão. Fizemos uma abertura semana passada, tivemos o segundo sermão e hoje, em continuação, nós vamos continuar falando sobre o livro de Romanos, uma temática, o Evangelho que transforma. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vamos voltar aqui. Você conhece alguém que se acha acima da lei? Já, talvez você não conheça alguém que seja tão assim, né? Mas você já viu alguma coisa aí, algum vídeo? Você já viu a expressão, a frase, assim, você sabe com quem você está falando? Você já ouviu isso? Às vezes tem aqueles vídeos aí que nós vemos na internet, né? Às vezes uma blitz, né? E às vezes uma pessoa é abordada, e aí tem alguém filmando lá, e aí a pessoa pede a documentação, ou enfim, alguma situação ali, e a pessoa vira para outra e fala assim: Mas você sabe com quem você está falando? Você já viu? Talvez você não conheça, mas talvez você já tenha visto pelo menos isso em algum lugar. Pessoas que se acham, ou pessoas que acham que pode fazer o que querem, porque talvez ocupam algum certo cargo, têm algum certo prestígio, ocupam uma posição de destaque com certos privilégios. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o justo juízo de Deus, que será exercido sobre todos, inclusive sobre aqueles que acham que por terem a lei se acham acima dela, se acham acima da lei. Aí eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. O texto vai ser projetado, mas eu peço que você possa abrir a sua Bíblia e permanecer com sua Bíblia aberta. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos iluminar para que possamos compreendê-la. Mas não só isso, compreendê-la
e praticá-la. Pedimos isso, rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é importante a gente lembrar que a igreja que se reunia ali em Roma, ela era composta por judeus e por gentios convertidos ao cristianismo. Essa é uma informação importante para a gente. Paulo fez um discurso duro no capítulo 1. Não sei se vocês vão lembrar, semana passada, se não se lembram, se não puderam assistir, tem no YouTube. Ele faz um discurso duro. Ele vai falar sobre a ira de Deus que é revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ele vai dizer que tais homens, eles são indesculpáveis, pois mesmo tendo conhecido a Deus através das coisas criadas, através da criação, eles não glorificaram como Deus e não lhes renderam graças. O texto vai seguir dizendo no capítulo 1 que eles trocaram a glória de Deus por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoravam e serviam as coisas criadas ao invés de fazer isso com o Criador. E por causa disso, o texto vai seguir dizendo, Deus os entregou a todo tipo de impureza. Se você voltar aí na tua Bíblia, no capítulo 1, versículo 24, você vai ver isso, que Deus os entregou a todo tipo de impureza, a paixões vergonhosas, no versículo 25, e uma disposição mental reprovável, no versículo 28, e do 29 a 31, ele lista uma série de pecados e abominações que o homem faz contra o seu Criador, faz contra o seu Deus. Não era apenas atos reprováveis e abomináveis, mas também desejos e paixões. Só que na cabeça do judeu, esse discurso que Paulo faz no capítulo 1, esse discurso não era para eles. Afinal de contas, o povo judeu era o povo que detinha a lei, era o povo de que Deus havia revelado a sua lei, era o povo da aliança. Então, na sua cabeça, aquele discurso não servia para eles. Mas Paulo começa esse trecho do capítulo 2 colocando todos em pé de igualdade perante a Deus, tanto o judeu quanto os gentios. E ele começa falando, portanto, dando uma ideia que ele quer concluir alguma coisa, terminar uma explicação. Você que julga os outros, você é indesculpável. Por quê? Porque você pratica as mesmas coisas. É o que vai dizer o versículo 1. E foi um balde de água fria para aqueles religiosos, queridos, que se achavam acima da lei. Por isso nós abrimos falando sobre isso. Tim Keller, ele vai dizer que foi um golpe de mestre perfeito de Paulo. É um balde de água fria para aqueles judeus, lados opostos de uma mesma moeda, judeu e gentio. Porém, ambos carecem do evangelho, pois ambos estão perdidos. Todos estamos perdidos sem o evangelho. É como uma história de um pai com seus 2 filhos. Nós conhecemos essa história como a história do filho pródigo, né? Mas o pai, ele tinha 2 filhos. Não era só o filho pródigo. Ele tinha 2 filhos. E um estava perdido fora de casa. Era o filho mais novo. Nós podemos associá-lo aos gentios, pegando uma carona. Vivendo uma vida de licenciosidade, de que tudo pode fazer. Foi viver fora e gastar todos os bens do seu pai. O outro estava perdido dentro de casa. O filho mais velho, que nós podemos associá-lo ao judeu, que estava dentro de casa, que tinha a lei, vivendo uma vida de uma aparente submissão, uma vida de legalismo, mas o seu coração escondia sentimentos terríveis, horríveis. Eu queria destacar, queridos, alguns pontos importantes nesse trecho que nós lemos. E o primeiro é o alerta de Paulo, que vai do versículo 1 até o versículo 5. E o alerta de Paulo, queridos, vocês podem observar, estar atento aí ao texto bíblico, que ele é enfático e ele é direto. Por 7 vezes, nesse trecho, apenas de 5 versículos, ele utiliza o pronome você 7 vezes. Olha, você, você, você. Ele está querendo chamar a atenção do seu público. Ele quer explicar alguma coisa e quer ter toda a atenção do seu público ali. Ele vai direto ao ponto, ao dizer que eles são igualmente indesculpáveis por julgar os outros, por julgarem os gentios, mas praticarem exatamente as mesmas coisas. Lembre-se que na lista anterior que ele disse no capítulo 1, envolve pecados não só com relação às ações, mas também com relação às intenções. Se você olhar com carinho, do versículo 29 até o versículo 31 do capítulo 1,
Nós vamos perceber isso. Não é somente no campo da ação, mas principalmente no campo da intenção. Ou seja, o pecado não é somente aquilo que eu faço, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu maquino, aquilo que eu planejo. Semelhante ao discurso de Jesus ali no Sermão do Monte. Se assemelha a esse discurso de Jesus ali no capítulo 5, no versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. E Jesus vai agora, a partir do versículo 22, ele vai amplificar isso. Olha o que Jesus vai dizer: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é só o ato, não é só a ação, mas se eu somente pensei, eu já sou digno de julgamento, eu já pequei. Mais um pouco para frente, ainda no capítulo 5, ele vai falar sobre o adultério. Ele vai dizer, olha, não matarás, está escrito na lei. Mas se você apenas olhar para uma outra pessoa e desejar essa pessoa, você já cometeu adultério no seu coração. Então não é somente o que eu faço, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. Queridos, observar a lei e praticar os ritos religiosos não são suficientes, não são coisas suficientes no juízo de Deus, que conforme o versículo 2 fala, será de acordo com a verdade. E a verdade é que eles não reconhecem a bondade de Deus e não se arrependem. Olha o versículo 4. O que Paulo está mostrando para eles é exatamente isso. Olhe para o versículo 4 aí, eles desprezavam a tolerância e a paciência de Deus, que visavam o arrependimento de todos. Eles desprezavam a bondade de Deus. A tolerância de Deus, ela visa o arrependimento daqueles que Deus quer salvar. E Pedro vai dizer isso na sua segunda carta. 2 Pedro 3,9. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir, por favor. Mas o texto diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eles desprezavam a tolerância e a paciência de Deus, não se arrependiam, porque se achavam superiores. Aquele discurso anterior de Paulo não servia para eles. Olha, isso não cabe para mim. Só que Paulo está alertando, vocês são igualmente indesculpáveis. Paulo faz uma pergunta dura, queridos, no versículo 3. Você, um simples homem, que julga o outro, mas faz a mesma coisa, você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Queridos, certamente era um discurso muito difícil de ser digerido pelo judeu. O judeu, ele desprezava o gentio e se achava superior a ele. A gente lembra de um episódio de Jesus quando vai comer na casa dos pecadores. Jesus é acusado. Por quê? Porque era inconcebível se misturar com um gentio. Então pensa como é que era a cabeça do judeu. E agora Paulo está dizendo, olha, você é igualmente indesculpável porque você pratica as mesmas coisas. Paulo está dizendo que independente de quem eu sou, judeu ou gentio, eu preciso de arrependimento. Sabe por quê, queridos? Porque o evangelho, ele nivela todos por baixo, independentemente da nossa posição. Porque Paulo vai dizer mais à frente, no capítulo 3, todos pecaram. Paulo não vai chegar no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, vai dizer, olha, porque os gentios pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso é um alerta. Isso é um alerta de Paulo. Muitos se achavam o próprio juiz, querendo julgar o outro pelo mesmo pecado que cometiam. Se achavam acima da lei, mas eram incapazes de cumpri-la. Só que na cabeça dele não era bem assim. Ele praticava os ritos e para ele isso era o que bastava. Eu sou o povo da lei, o povo da aliança, eu cumpro os ritos religiosos. Mas ele estava enganado porque ele era carente desse mesmo evangelho, desse mesmo arrependimento. E nos dias de hoje, queridos, também vemos pessoas que se acham acima da lei. Pensando no nosso berço religioso, existem pessoas que se acham acima da lei, pessoas que se auto-intitulam profeta. Já viram isso? Eu não sou pastor, eu sou profeta.
se auto-intitulam, se acham acima de todos, se auto-intitulam profeta, apóstolos, semideus, doutores da lei do século 21. Se dizem detentores de uma revelação especial dada por Deus somente a eles. Deus falou comigo, diz eles. Como assim uma revelação especial? Se tudo que Deus tinha para revelar de maneira especial, Ele já revelou através da sua palavra e principalmente através da sua maior revelação, que é o seu próprio Filho. Não existe uma revelação nova, queridos. Mas as pessoas querem nos enganar. E aí me faz lembrar de uma música de uma banda de rock. E eu disse de manhã cedo, o pessoal riu, não sei porquê. Eu falei que eu sempre fui roqueiro, né? Mas o pessoal riu, não sei, acho meio calminho, né? Mas eu sempre fui roqueiro. Mas é uma letra de uma música da banda Resgate. E eu estava pensando sobre isso aqui, eu lembrei dessa música. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir, esse é o terceiro CD da banda Resgate. Eu acompanhava isso, queridos. Eu acompanhava. Primeiro, Vida, Jesus e Rock and Roll. O segundo, Novos Rumos, tô certo? Quem acompanhava Resgate aí? O terceiro, On The Rock. Olha aí. Totô confirmou lá atrás. Valeu, Totô. Mas a letra dessa música, um pedaço da letra dessa música, fala muito pra gente hoje. Essa música deve ser lá dos anos 90, mais ou menos. Mas como é real, como era real no passado e como isso é real hoje, olha o que diz parte da letra da música. Mas lá vem eles para nos ensinar o que se pode e não se pode fazer. Olha, isso aqui não basta. Eu tenho aqui algo que está além disso aqui. Os doutores da lei, eles criam isso, tradição. E era assim antigamente e hoje não é diferente. Tem a honra nos seus lábios, mas o coração está distante, mas distante o coração. O que se professa, o que se fala, o coração está totalmente diferente, está distante. E continua dizendo, os doutores da lei permanecem inertes, estão aí até hoje, sob as tábuas da lei. Não sob as tábuas da lei criada pelo nosso Deus, a lei do Senhor, mas criadas pelas próprias mãos. Olha o versículo 5 agora, queridos. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Quando o texto está dizendo a sua teimosia e o seu coração obstinado, Paulo está usando dois termos gregos aqui, que na Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego, sempre que aparecem, são utilizados apenas em referência aos culpados de idolatria. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo para eles: vocês são idólatras, que adoram as coisas no lugar do Criador. Sem arrependimento, não se diferem em nada dos gentios que também precisam de arrependimento. Vocês são igualmente idólatras. E não é o mesmo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando quiseram se colocar no lugar de Deus, desejando ser iguais a Ele? E o versículo 5 finaliza falando que eles acumulam a ira de Deus para o dia do julgamento. Quanto a nós, queridos, nós, eu e você, nos sentimos superiores demais, nos esquecendo de que também somos pecadores, e nos assentamos na cadeira do juiz para poder julgar a todos? Será que por vezes também não somos assim? A agilidade e a intensidade, não só a agilidade, mas a intensidade que julgamos os outros, reflete a forma como agimos quando o erro é com a gente mesmo? Será? Por vezes, queridos, a régua que medimos o outro é bem maior do que a régua que medimos a nós mesmos. O julgamento que a Bíblia condena é aquele que fazemos do outro sem considerar que também nós somos igualmente pecadores. Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5, mais ou menos, vai falar sobre alguém que é capaz de olhar um cisco no olho do irmão e é incapaz de reparar a trave que está no seu olho. A agilidade e a intensidade é completamente diferente. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, que eles eram carentes da mesma graça, do mesmo evangelho, do mesmo arrependimento. Tim Keller vai dizer que, em outras palavras, julgar é acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus, ao passo que você não. É claro, queridos, que nós precisamos discernir o que é certo
o que é errado e confrontar o pecado. É claro que nós precisamos fazer isso. Mas Paulo também, falando ao povo de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, principalmente o que é certo e o que é errado. Mas eu preciso fazer isso com amor e com misericórdia, porque foi assim que eu fui tratado pelo Senhor, com amor e com misericórdia. Paulo diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque você pratica as mesmas coisas. Por isso, queridos, nós precisamos do Evangelho, pois o Evangelho nos faz enxergar quem nós somos. E como eu disse, o Evangelho ele nos nivela por baixo. Somos todos iguais, todos nós pecamos, e quando eu compreendo o Evangelho, quando eu sou alcançado pelo Evangelho, eu percebo quem eu sou. Quando eu sou alcançado pelo Evangelho, eu percebo quem Deus é. E existe um abismo entre quem eu sou e quem Deus é. E eu percebo esse abismo também. É a minha condição de ofensa contra Deus. Eu ofendi a esse Deus. Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Ele orava para a sua condição de pecador, porque o Evangelho faz isso com a gente. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós enxergamos quem nós somos, quem Deus é, e enxergamos o nosso estado de miséria por causa do pecado. Por isso, queridos, nós precisamos desesperadamente do Evangelho e do arrependimento genuíno que o Evangelho traz na nossa vida. Em segundo lugar, quero falar para vocês sobre a retribuição. Do versículo 6 ao versículo 11. Observe o versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento ou conforme as suas obras. Agora, observa na Bíblia de vocês que a partir da palavra retribuirá até a última palavra está entre aspas. O que Paulo está fazendo aqui é que ele está citando um salmo. Ele está citando um Salmo 62. Mas quando nós lemos apenas esse versículo isolado, parece que Paulo está se contradizendo. Mas ele não disse lá no capítulo 1 que o justo viverá pela fé? E ele não disse antes também em Efésios 2, de 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se nós lermos isolado esse versículo, parece que Paulo está se contradizendo. Paulo está citando aqui no versículo 6, Salmo 62, 12, escrito por Davi, que também é mencionado por seu filho Salomão lá em Provérbios 24, 12. Esse salmo ele vai contrastar dois tipos de pessoa. Tem aqueles que dizem uma coisa com os lábios e fazem o oposto no coração. Já vemos isso. Se você olhar o Salmo 62, versículo 3 e versículo 4, você vai perceber exatamente esse tipo de pessoa. Aquelas que dizem uma coisa com seus lábios, mas o coração faz exatamente o oposto. E tem aqueles que descansam apenas em Deus. Você vai ver isso no versículo 1 do Salmo 62, que tem nele a sua salvação. Aqueles que põem a sua esperança no Senhor, onde o Senhor é a sua rocha. Ele está fazendo um contraste, uma distinção entre um tipo de pessoa e outro. Por isso, Davi, no final do Salmo, ele fala exatamente essa citação aqui de Paulo. O versículo 12 do Salmo 62 diz: é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 6 é que as obras importam, mas não como base para a salvação, mas como uma evidência da fé daquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Em resumo, é como a vida de devoção a Deus tem impacto naquilo que a pessoa faz. É uma fé operosa, como Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses. Uma fé que é evidenciada através das suas ações. É o fruto da transformação que o Evangelho causa na nossa vida. Isso nos leva a fazer boas obras. É resultado da fé que temos em Deus. E não é algo que eu posso alcançar. Não é o que eu posso fazer para poder alcançar o favor de Deus. É o resultado daquilo que eu já compreendi, daquilo que eu já alcancei no Senhor. Está ligado à motivação correta do meu coração, que tem resultado na glória de Deus. Veja, assim como no Salmo de Davi, Paulo aqui agora nesse texto, ele também apresenta um contraste. Ele vai usar uma conjunção adversativa chamada mais.
Observe isso, para que o seu público consiga fazer essa distinção. Olha o versículo 7 e o versículo 8 da sua Bíblia, acompanha, capítulo 2 de Romanos. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Agora vejam, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha o contraste, são pessoas distintas e Paulo quer explicar isso para eles. Dizer que existe uma diferença. E o que vemos nesses versos, queridos? De um lado, um viver piedoso, e persistindo em fazer o bem, como o texto diz, busca glória, honra e imortalidade. E são coisas boas a serem buscadas. Nós falamos sobre isso semana passada. O problema não está no objetivo, mas aonde nós buscamos. Precisamos buscar essas coisas na fonte correta, que é o nosso Criador. Mas, por outro lado, diz o texto, veja, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Se nós olharmos a lista de novo, no capítulo anterior, no capítulo 1, versículo 29 a 31, vai dizer que os seus corações estão cheios de injustiça. O judeu, ele não admitia a maneira idólatra que ele vivia, e por conta disso ele não reconhecia que precisava de arrependimento, assim como o gentil também precisava de arrependimento. Mais uma vez, queridos, nós pensamos no Evangelho. Porque a forma como eu vivo a minha vida, ela aponta para a minha identidade. Se Jesus me salvou, a minha identidade agora está em Cristo. E isso determina a forma como eu vivo a minha vida. Se eu fui transformado por Cristo, isso muda o meu caminhar. Isso muda a forma como eu enxergo as coisas. Isso muda a forma como eu me relaciono com as pessoas. É a transformação, é o poder da transformação do Evangelho. E como nós estamos vivendo a nossa vida? É uma pergunta que fica para mim e para você. Igual o versículo 7, persistindo em fazer o bem, ou eu sigo rejeitando a verdade, como diz o versículo 8. A questão aqui não é se eu sou judeu ou se eu sou gentil, mas a questão é se houve arrependimento, que todos precisam se submeter. Se houve, é como eu disse, a minha vida, a minha identidade agora está em Cristo. Isso muda a minha caminhada. No dia do juízo, queridos, no dia do juízo de Deus, como diz o versículo 6, né? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Para alguns, versículo 7, ele dará a vida eterna, mas para outros, versículo 8, haverá ira e indignação. E o texto está dizendo, você está acumulando a ira de Deus sobre você para o dia do julgamento. Vocês estão desprezando a tolerância e a paciência de Deus. Vocês não sabem que a bondade de Deus, ela gera arrependimento? Eles precisavam ouvir isso, e nós precisamos ouvir isso também, queridos. Percebam, os versículos 9 e 10, nós não vamos lê-los novamente, mas eles seguem na mesma linha dos versículos 7 e 8, apresentando esse contraste, mas com uma diferença, que por duas vezes ele vai dizer primeiro para o judeu, depois para o grego. Por isso ele diz no versículo 11, pois em Deus não há parcialidade. Deus não vai julgar as pessoas tendo uma preferência. Não existe isso. E isso nos leva para o nosso último ponto, que é o julgamento. Do versículo 12 ao versículo 16. O dia do juízo de Deus. Vamos começar pelo versículo 16, acompanhe na sua Bíblia. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. E eu te pergunto, se Deus vai julgar os nossos segredos, tanto aqueles que nós praticamos exteriormente, quanto os que praticamos no nosso coração, eu te pergunto, quem poderá escapar da ira de Deus? Se todos pecaram, quem poderá escapar da ira de Deus? Observe o versículo 12 agora. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Ele está se referindo aqui ao gentio que não detinham a lei, que não, a lei tinha sido para o judeu. O judeu conhecia a lei de Deus. Continuando no versículo 12, todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E aqui ele está se referindo ao judeu que conhecem a lei. E Paulo chega a abrir um parênteses nos versículos 14 e 15, falando de uma consciência moral dos gentios. Essa lei moral faz com que eles possam identificar o que é certo e o que é errado, mas ainda assim é incapaz
de fazer com que eles se salvem. Porque eles não conhecem, eles não praticam, eles também são indesculpáveis também. Porque eles também pecam, porque o texto vai dizer que o pensamento deles, a consciência deles, ora acusa e ora defende. Ninguém cumpriu toda a lei, a não ser um. Mas o ponto central desse trecho final aqui, queridos, é o versículo 13. Olha na sua Bíblia, olha o que diz. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, os justos são aqueles que praticam toda a lei sem tropeçar em um momento sequer. Porque o texto vai dizer, mas os que obedecem à lei, têm que obedecê-la toda. E essa é uma realidade dura para o judeu que se achava dono da lei. Quem é capaz de cumprir toda a lei? Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 10. Se você quiser abrir, fique à vontade. Tiago 2, versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Queridos, deu ruim. Porque se você tropeçar em um ponto sequer da lei, você é culpado dela toda. Deu ruim. A régua, como diz um poeta dos nossos tempos, está em outro patamar. É um patamar inalcançável. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. E agora, quem poderá nos justificar? É uma pergunta que fica e a resposta é a mesma: o Evangelho, o poder que transforma, queridos. Paulo já deu a resposta para o judeu e para o gentio. É somente o Evangelho é para todos. O Evangelho conta a história de Jesus Cristo, o único que cumpriu toda a lei. E Jesus diz isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. O próprio Jesus faz menção a isso. Olha o que o texto diz. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Queridos, só Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Se ele cumpriu toda a lei, ele é o único que não tem pecado. Meus irmãos, nós criamos regras, ritos, tradições para nos justificar diante de Deus. Mas os nossos corações, quando nós agimos assim, certamente estão distantes do Senhor. Porque nós não reconhecemos que somos pecadores, pecadores que carecem de arrependimento, pecadores que precisam desesperadamente do Evangelho. Só Jesus Cristo pode nos justificar. Crer em Jesus, crer verdadeiramente em Jesus nos faz descansar. Porque não é pelo que eu faço, querido. Não é por aquilo que eu possa vir a fazer. Não é pela força do meu braço, mas é pelo poder do Evangelho. E isso está em Jesus Cristo, que esteve entre nós, que viveu uma vida perfeita, sem pecado, como nós acabamos de ler. Morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou em glória no terceiro dia, mostrando que o seu sacrifício foi perfeito e aceito por Deus Pai. É esse o poder que nos transforma. E nós precisamos olhar para a nossa vida e reconhecer isso. E entender que nós nascemos separados desse Deus e precisamos desesperadamente do Evangelho. O Evangelho que nos leva ao arrependimento, que nos traz uma transformação na vida. Nós citamos o Salmo 62 mais cedo. E esse é o meu desejo para mim e para você, que nós possamos ser igual ao salmista, quando ele fala lá no versículo 1. Ele diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Simples assim, queridos. É claro que foi por um alto preço, mas o que eu preciso fazer, em vista do que Cristo fez por nós, por isso que às vezes nós queremos nos justificar perante a Deus, e não é possível isso. Eu só conseguiria fazer isso se eu cumprisse toda a lei, se eu fosse perfeito, mas perfeito só existe um. O que eu preciso fazer para poder descansar somente em Deus e ter a certeza disso, porque dele vem a nossa salvação? Eu preciso crer.
Simples. Mas não é um crer dizendo que eu acredito em Jesus. Não é acreditar no Jesus histórico que veio, esteve aqui. Mas é crer no Cristo, no poder do Evangelho. Crer em Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós. E por causa disso, nós somos alcançados pela graça. É crer de verdade. É uma crença que leva a uma transformação do nosso coração, da nossa vida, de como caminhamos e nos relacionamos com as coisas. Eu preciso tentar concluir, queridos. Aqueles que creram no Evangelho vivem conforme o versículo 7 que nós lemos, persistindo em fazer o bem, busca glória, honra e imortalidade. Buscam coisas boas na fonte certa, que é o Criador de todas as coisas. Agora, pode ser que existam pessoas perdidas, inclusive aqui. Se tem, eu te pergunto, onde você está perdido? Fora de casa ou dentro de casa? Sim, queridos, é possível ter pessoas perdidas dentro de casa. Se formos trazer para o nosso contexto hoje, é possível ter pessoas perdidas dentro da igreja. Isso é possível. E eu quero lembrar da história que nós falamos no início, a história do pai que tinha 2 filhos, um dentro de casa e outro fora de casa, mas ambos os filhos perdidos, carentes de arrependimento, carentes do evangelho que transforma. O que estava perdido fora de casa, ele foi viver longe do seu pai. Ele pegou o dinheiro do seu pai e foi gastar todo o seu dinheiro com mulheres, com orgias, com bebedeiras, com farras. Uma vida de licenciosidade, uma busca excessiva de prazeres e desejos egoístas. É isso que o pecado faz. Está perdido e precisa de arrependimento. Estava perdido dentro de casa, vivia uma vida de aparência. As suas ações não condiziam com o que estava no seu coração. Uma pessoa legalista que achava que por estar dentro de casa tinha todos os direitos de filho. Mas a realidade é que estava igualmente perdido e precisava desesperadamente de arrependimento do Evangelho. Queridos, vir à igreja, frequentar um grupo pequeno, entregar o seu dízimo, servir ao outro, ajudar o próximo, nada disso confere graça. Nada disso te dá o direito de ter a vida eterna, a não ser que seja fruto de uma fé operante, uma fé que me leva a fazer todas essas coisas e não fazer essas coisas para alcançar algo de Deus, mas porque eu já alcancei algo de Deus, algo vindo da parte dele, eu realizo essas coisas. É claro que se Deus me transformou, eu vou querer vir à igreja, eu vou querer frequentar um grupo pequeno, eu vou querer entregar o meu dízimo, a minha oferta, eu vou querer servir ao outro. É uma reação natural, mas é uma consequência daquilo que Deus faz no nosso coração. Então a motivação é o que Deus faz no nosso coração. Se eu fui alcançado por esse evangelho, a minha vida ela vai refletir naturalmente isso. É claro que nós não somos perfeitos, queridos, mas de uma maneira natural nós vamos desejar essas coisas. Agora, se eu estou perdido, fora ou dentro de casa, eu preciso me arrepender e crer em Cristo. Pois no dia do juízo de Deus, como diz o versículo 16, ele vai julgar os segredos dos homens mediante a Jesus Cristo. Querido, nada vai ficar encoberto, nada vai ficar escondido, principalmente os verdadeiros desejos do nosso coração, aquilo que de verdade motiva o nosso coração. E o que tem motivado o nosso coração? A glória de Deus ou a nossa glória? Uma verdade, foi uma verdade muito dura para os judeus ouvir tudo isso, mas é uma verdade muito dura para nós também. Mas não se esqueça, Deus, ele é paciente para que dê tempo de nos arrepender. Todo aquele que Deus quer salvar, ele é paciente, ele é tolerante, para que todos venham a se arrepender e crer no poder transformador
do Evangelho. Que Deus assim possa nos abençoar, que nós possamos ser praticantes dessa palavra para a glória de Deus.